Hoje, então, é sobre trilha de dados, né? A gente vai conversar um pouquinho com a Natália sobre isso. A Natália que nos recebeu muito amorosamente lá na semana passada, na sede do Google. Foi ótimo esse encontro. E ela está aqui de volta, né? Para apresentar um pouquinho a Natália. A Natália, ela é empreendedora e consultora especializada em dados e tecnologia. Atualmente, ela é gerente de parcerias com o ecossistema de notícias brasileiro do Google, né? E é também professora do INSPER. Antes dela se juntar ao Google, ela cofundou e liderou a startup jornalística Gênero e Número e a Escola de Dados, e presidiu a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, e também foi diretora executiva da Open Knowledge do Brasil, onde ela desenvolveu projetos premiados de inovação cívica e capacitação em uso de dados. Estudou inovação e negócios com o Fellow GSK em Stanford e liderança na Harvard Business School com bolsa jornalista divisão do Instituto Lean. Ou seja, tem bastante bagagem para dividir com a gente aqui, né, Natália? Muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. É sempre um prazer enorme da ANER receber vocês aqui, compartilhar informação, que é o que a gente mais quer, né, com os associados. Márcia, obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação. É muito bom estar aqui de novo, no novo Café com a ANER, e vendo caras aqui bem familiares. Estivemos juntos na semana passada, então é um super prazer rever vocês. E hoje a gente vai falar de um programa recém-lançado da Initiative para o ecossistema de jornalismo, né? A Márcia já me apresentou, então acho que eu vou só basicamente falar que hoje meu trabalho aqui no Google é focado em desenvolver programas em escala para apoiar os veículos de notícia no Brasil a desenvolverem suas estratégias de negócio. Então, aqui no time de News Partnerships, né, de parcerias com a indústria no Brasil hoje, a gente é dividido em diferentes frentes de trabalho. Eu tenho um colega meu, Marco Túlio Pires, que atua na frente editorial, apoiando os veículos a desenvolverem jornalismo da melhor qualidade possível, né, com várias ferramentas, com várias estratégias de apuração e distribuição, e eu fico mais focada nessa parte de negócios. Então, tudo que envolve desenvolvimento de audiência, monetização via publicidade, monetização via receita de leitores, produto, tudo isso acaba ficando comigo. E meu maior objetivo é ver vocês prosperarem, ver os KPIs de negócio das iniciativas de vocês crescerem, avançarem. Então, a gente está junto nessa batalha. E aí, dentre várias coisas que a gente vem oferecendo ao longo do ano, muitas delas em parceria com as associações, né? A ANER é uma grande parceira. A gente desenvolveu mais recentemente esse programa chamado Trilha de Dados, tá? Aí eu vou começar a apresentar aqui a minha tela para já dar uma certa estruturada aqui na minha fala, até para eu não digredir demais. E o que é o Trilha de Dados, né? A ideia aqui de hoje é basicamente apresentar esse programa para vocês, explicar os objetivos, o que ele oferece, que diagnóstico levou a gente a desenvolver esse programa, e convidá-los, né, a participar e a dar o feedback que vocês quiserem em relação a ele, para que a gente possa aprimorar nas próximas edições. Essa é a primeira vez que a gente faz esse programa, é um programa pioneiro. E aqui na Google News Initiative, a gente tem muita coisa que é feita em nível global, né? Tem muita coisa que é construída pelos times nos Estados Unidos, na Europa, e dado o sucesso, né, ou a relevância daquele programa no mercado, às vezes a gente replica em outros mercados. Nesse caso, a gente está fazendo algo que é direcionado e nascido no mercado brasileiro, para o mercado brasileiro e nascido no mercado brasileiro. Então, eu tenho bastante orgulho desse programa e eu espero que ele seja realmente útil e uma ferramenta aí de alavancagem da audiência de vocês.
Antes de passar para os detalhes do programa, eu queria contar um pouco sobre a equipe que está por trás, né? Esse é um programa desenvolvido em parceria com a Manx, que é uma consultoria de estratégia digital bastante conhecida e que tem muita experiência, muita bagagem em trabalhar com publishers, né, com veículos de notícia no Brasil. Então, a gente fica muito feliz com essa parceria, porque a gente sabe que eles são experts não só na parte técnica, mas também em identificar e entender as dores dos nossos parceiros, né, que são vocês. Então, do lado da Google News Initiative, além de eu estar presente nesse programa, encabeçando o programa, eu também tenho comigo o Rafael Savoni, que talvez alguns de vocês já conheçam. Ele foi o líder do programa chamado Lab de Fundamentos, né, que fala dessa parte mais introdutória de estratégias voltadas a desenvolvimento de audiência e monetização. E aí, do lado do time da Manx, a gente tem o Júlio Esbrana, a Manu Correia, que está aqui com a gente. Eu já vou passar a bola para ela se apresentar. Ela está representando aqui o time da Manx. A gente tem o Vitor Gerício e o Martim Ossese, todos eles especialistas em determinados temas que vão ser abordados no Trilha de Dados, tá? Antes de passar para os detalhes do programa, deixa eu chamar a Manu para ela dar um oi e se apresentar também. Manu, por favor. Bem-vinda, Manu, bem-vinda. Obrigada. Oi, gente, é muito prazer para quem não me conhece. Eu sou a Manu, eu sou especialista em tagueamento web aqui da Monks. Alguns de vocês já me conhecem, então oi de novo. Mas então, comigo é essa parte de GTM, GA4, a parte de coleta mesmo, estruturação ali da propriedade de GA4. E, bom, acho que é isso, eu vou falar um pouquinho mais depois, mas eu vou deixar a Nath finalizar a parte dela. Obrigada, Manu. Então, esse é o time que está por trás desse projeto, e aí falando um pouquinho mais do que é o Trilha de Dados, né? A ideia desse programa foi basicamente desenvolver essa autonomia no uso e interpretação de dados entre os publishers brasileiros. E a gente pensou isso muito por conta de uma demanda que a gente começou a sentir de vários parceiros, né, nessa dificuldade de trabalhar com o GA4. A gente teve uma migração recente do que era o GA, né? A gente chamava de GA Universal antigamente, e essa atualização da ferramenta acabou trazendo uma série de desafios de adaptação mesmo dos publishers, né, para novas formas de mensurar, novas integrações. A Manu vai falar um pouco mais sobre isso, e falar também o que ela vem sentindo, né, na experiência dela, atendendo publishers da nossa indústria, como que essa dificuldade vem se apresentando. E em cima desse diagnóstico, a gente pensou que a gente não tinha nenhum programa no nosso portfólio atendendo a essa dor específica, né? Como que a gente ajuda os publishers a trabalharem da melhor maneira possível com o GA4 e também conseguirem estruturar os dados. Dados estruturados são o coração dessa mensuração no ambiente digital, né? Então, a gente também precisa fazer esse trabalho de conseguir estruturar bem os dados com tagueamento, né, com todas as implementações corretas, para que a gente possa ter a captura dos dados mais precisa, né, para a gente conseguir trabalhar esses dados na nossa estratégia. Então, a ideia desse programa é basicamente dar esse letramento para vocês. Ele começou oficialmente no dia 11 de setembro, na última quarta-feira, e a boa notícia é que tudo que a gente faz nesse programa fica gravado, fica registrado. Depois eu vou dar uma volta ali pelo site com vocês, tá? Mas antes disso, eu queria passar para a Manu, para ela falar dessas principais mudanças que ocorreram no GA4 e desse diagnóstico que a gente percebeu para começar a desenvolver esse programa. Boa. Então, aí, no caso, a maior dor que a gente sente sempre, né, quando a gente conversa com os publishers, é justamente
essa diferença, né? O pessoal costuma sentir bastante falta de algumas funcionalidades do Universal, o pessoal está bastante acostumado com como eram as coisas ali no Universal, e aí tem um pouco dessa dificuldade de entender por que é diferente, às vezes, no GA4, o que o GA4 trouxe de novo, o que não trouxe. Pode passar o slide, Nath? Boa. Então, assim, uma das principais mudanças ali nessa forma como o GA4 mensura as coisas, né, diferente do que era no Universal, é justamente que o Universal, ele usava tudo ali analisado por cookie, por sessão. Então, ele ia acompanhar, tudo era centralizado na sessão, e aí todos os eventos que aconteciam ali, um page view, um envio de newsletter, alguma coisa, era vinculado àquela sessão. Além disso, ele ia acompanhar aquele usuário pelo cookie da sessão mesmo, ali aquele atributo de user ID, user client ID, né, que o próprio GA atribuía ali ao usuário, e era a única forma que você teria de acompanhar o seu usuário no site, a menos que você fizesse ali uma implementação que era um pouco mais específica, né? Você tinha que criar uma vista separada para olhar por user ID, fazer o cross-device, ali toda aquela coisa. E no GA4, isso já não é necessário, você consegue vincular o user ID com qualquer evento, não precisa criar uma vista separada e olhar os dados de forma completamente apartada quando você vinculasse aquele user ID, né? Então, ele traz essa possibilidade de você acompanhar o usuário mais fielmente ali, né? Para você acompanhar, de fato, o usuário e não os eventos de sessão. Então, aí essa possibilidade de integrar o user ID, junto com a possibilidade de integrar o Google Signals, né, que vocês conseguem ver, o Google Signals, ele pega dados demográficos do usuário, né, baseado no que o Google entende a pessoa como usuária, né, então, vamos supor, o meu Google, ele, com base na minha atividade online, ele acha que eu tenho uma certa idade, ele acha que eu moro numa certa região, enfim, aí esses dados, né, quando eu permito esse compartilhamento de dados com o Google também permite esse compartilhamento de dados com o GA4, então ali você vai ter mais informações demográficas, de idade, de gênero, de localização do seu usuário, também fornece essa visibilidade um pouco melhor do que o Universal. E aí o Device ID também, né, vai ajudar você a saber em qual plataforma o seu usuário estava, se estava no mobile, se estava no desktop, se estava num tablet, num celular. Também tem outras métricas de device dentro dos relatórios do GA4, né? Você consegue ver até o modelo, se era iPhone, se era Xiaomi, se era Samsung, você consegue ter essa visibilidade ali de todos esses atributos do usuário. Então, o GA4 ele é um pouco mais focado no usuário e no evento do que na sessão e nos cookies em si. Aí pode passar, Nath? Falando sobre essa questão dos eventos, né? No GA Universal, como era tudo focado ali na sessão, você acompanhava os eventos, mas todos vinculados àquela sessão. No GA4 já é ao contrário, é tudo vinculado ao evento, tudo é considerado um evento. Então, tem até o evento de Session Start, que inicia a sessão, o Page View é considerado um evento, tudo que tiver de interação ali, ele é considerado um evento. E aí, ele permite você marcar aquele evento como Key Event, que um tempinho atrás, ele estava sendo chamado de conversão, né, igual era no Universal. Agora, eles mudaram a nomenclatura para Key Event, justamente para não ter essa confusão de que não é exatamente a mesma coisa que a conversão era no Analytics, né? Então, você consegue marcar qualquer evento relevante no seu site. Então, se for relevante para vocês o envio de um formulário, vocês quiserem marcar aquilo como uma Key Event, vocês conseguem. Aí vocês conseguem ter essas métricas de engajamento, essas métricas de conversão, né, associada aos eventos que de fato são relevantes para você, não necessariamente o Universal entenderia como se fosse uma conversão, porque para o Universal a conversão era praticamente só purchase, né, se eu não me engano. Aí, pode passar, Nath? E ele também trouxe a forma como esses engajamentos eles vão ser calculados, é um pouquinho diferente, né, no GA4, ele traz ali umas métricas diferentes de sessões engajadas, né, na verdade, ele não calcula só a taxa de engajamento, né, ele calcula ali a taxa de rejeição, a taxa de engajamento, então ele tem umas métricas a mais ali, que vocês já são também calculadas um pouquinho diferente do que era no Universal, que pode complementar ali nessa análise de vocês do engajamento do usuário, traz uma perspectiva um pouco mais fidedigna ali do comportamento do usuário, de quanto de fato o usuário está engajando com o seu site
da forma como era no Universal, né? Até porque, como era baseado em sessão, era difícil de fato mensurar ali o que era engajamento e o que não era. Agora, sendo ali focado em evento, é um pouco mais prático, né? De você saber o que, de fato, o usuário está interagindo ali no seu site. E aí, as conversões, né? Como eu já mencionei, elas são medidas de forma diferente agora, né? Você consegue marcar ali qualquer interação como conversão, como key event, e acompanhar isso nos relatórios, tanto nos relatórios padrão do GA4, né? Você consegue ver ali, quanto nos relatórios de análise exploratória, que vocês conseguem personalizar. Aí, pode passar, Nath? Além disso, né, que tem essas diferenças de coisas que já tinham no GA Universal e foram adaptadas, né, no GA4, então um pouquinho diferentes, mas praticamente a mesma coisa, o GA4 trouxe umas coisas completamente diferentes que não tinham antes. Por exemplo, essa ferramenta de insights com machine learning. Ele usa, né, ali inteligência artificial e você consegue tirar ali já alguns insights direto só pesquisando ali na barra de pesquisa mesmo, por exemplo, quantos usuários da cidade tal acessaram o meu site no período tal. E aí ele vai trazer já, você faz ali as perguntas e ele já traz para vocês alguns relatórios, alguns insights, ou às vezes ele até sugere algumas perguntas para vocês fazerem, né? Então, é uma ferramenta que pode ser bem útil para vocês. Além disso, pode passar, Nath? Tem integração com outras ferramentas, o Universal tinha também, né, integração com BQ, com algumas ferramentas, mas no GA4 essa integração abrange mais ferramentas e é feita de uma forma um pouquinho melhorada também, né? Então tem esse AdSense, o Google Ad Manager, Search Console, o BigQuery, tem integração com Firebase, tem várias integrações de plataformas, de ferramentas, com o Google Ads mesmo, vocês conseguem linkar esses produtos ali já de uma forma bem prática, e aí conseguem ter bastante insights em cima disso. Eu acho que basicamente é isso, tem algumas outras diferencinhas, integração nativa com BigQuery, a medida do ciclo de vida do usuário é um pouquinho diferente, o modelo de atribuição também é diferente, né, que agora ele é data-driven, ele não é mais last click, porque o last click ele considerava a última interação ali do usuário, né, então se eu fizesse toda a atribuição por, sei lá, Facebook. Na minha última interação, eu entrei por uma pesquisa do Google, ele iria atribuir só para o Google. Agora, nesse novo modelo data-driven, ele é um algoritmo ali que calcula meio que com pesos a contribuição de cada canal. Então, ele vai atribuir um pouquinho para cada canal ali, de forma proporcional, e aí fornece uma visibilidade um pouco mais realista mesmo, né? Porque o usuário, ele não chegou só pela última interação dele, ele chegou por todo esse caminho, e o GA4 consegue enxergar todo esse caminho. Também tem alguns eventos automáticos, né, que o GA4 consegue coletar, que só de vocês instalarem ali, por exemplo, a Google Tag, a configuração, ele já vai coletar algumas métricas nativas ali, um page view, scroll, pesquisa no site, interação com download de arquivo, interação com alguns vídeos, ele já consegue calcular, fazer ali essa instalação meio que automática desses eventos, e aí vocês já conseguem, com a implementação bem básica, ter um acompanhamento bem interessante já, vocês já conseguem ter uma boa visibilidade só com a implementação mais básica possível. Outra coisa que eu comentei já, né, mas eu não elaborei, é a customização dos relatórios. Esses relatórios de análise exploratória que eu acabei de falar, eles são uma novidade, que não tinha no GA Universal, por exemplo. O GA Universal trazia ali os relatórios bem engessados, você conseguia até construir uns relatórios customizados, mas era um pouco mais complicado ali, né, um pouco mais limitado, e no GA4 não, vocês conseguem criar um relatório exatamente da forma que vocês quiserem, combinando as dimensões e as métricas que vocês quiserem, com filtros, olhando o período que vocês quiserem. Então, tem essa possibilidade ali de vocês fazerem umas coisas mais personalizadas. No mais, eu acho que é isso. Eu acho que eu falei, assim, o essencial, né? Tem bastante coisinha diferente entre um e outro, mas a maioria eu acho que eu cobri. Se eu esqueci algum, depois vocês me avisem. E aí, acho Manu, Oi. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você tem visto como a principal dificuldade dos publishers nessa migração? Que tipo de configuração eles precisam fazer
para migrar e qual que é o principal calcanhar de Aquiles ali, porque o que eu entendo dessa mudança para GA4 é que a mensuração em si, ela ficou mais precisa. A gente tem uma noção muito melhor da jornada do usuário em diferentes devices, né, coisa que no GA Universal a gente não tinha essa consolidação para entender de fato essa jornada, então a gente tinha muita duplicação de usuário, por exemplo, e com essa mensuração mais precisa, no nosso universo, que em muitos casos o que importa é quantidade, né, é o tamanho da audiência, às vezes a gente se deparou com esse grande problema de queda de audiência, o que na verdade não é a queda da audiência em si, mas a queda dos dados que estão retratados ali, que são mais fiéis à nossa real audiência do que eram antes. Então, na verdade, a gente está recebendo dados que são melhores, mas existe essa adaptação aí de entender que não é que a nossa audiência despencou totalmente, mas é que a gente está vendo uma cena um pouco mais precisa dessa audiência, e também entender como que a gente vai melhorar a captura desses dados com essas configurações, né? E aí eu queria te ouvir, assim, dessas configurações, o que é o grande desafio e como é que a gente está abordando isso no Trilha? Deixa eu aproveitar aqui, Manu, rapidinho, e pegar uma carona aí nessa pergunta da Nath. A Juliana Rezende, que é uma associada nossa, ela colocou aqui no chat assim: boa tarde, me desculpem, mas como que a gente faz para migrar para o GA4? Aí queria que você já começasse daí, né? E aí seguisse com a resposta aí para a Nath, por favor. Beleza. Então, no Trilha, justamente, a gente está trabalhando com esses workshops, né, sessões de dúvidas, referentes realmente a essa parte de instalação e configuração. Então, a gente está atuando ali, ensinando vocês a mexer no Google Tag Manager, fazer as configurações iniciais da plataforma, como criar uma conta no Google Tag Manager, um container, um workspace, fazer ali as implementações básicas de tag de GA4, configurar a retenção de dados na plataforma. Então, assim, no Trilha a gente está trazendo bastante isso em forma meio que de aula mesmo ali, e bem expositivo para vocês poderem aprender a fazer essa configuração, né? Então, de fato, essa migração vai ter que ser via ali Google Tag Manager, ou né, existe a possibilidade de ser feito via código-fonte, mas isso é uma coisa que a gente até enfatiza bastante, que é um pouco mais complicado de ser feito via código-fonte, então a gente recomenda mesmo a utilização do Google Tag Manager, e aí lá no Trilha a gente ensina vocês a, de fato, fazer essa instalação, as configurações iniciais, para poder receber os dados, porque o GA4, o Universal, ele até teve, né, ali um período em que ele estava deixando de existir, né, ele teve algumas migrações automáticas, então tudo que vocês estivessem enviando de dados via Tag Manager, por exemplo, para o GA Universal, ele já tinha criado ali automaticamente, né, uma propriedade de GA4 que fosse receber, né, esses dados seriam redirecionados do Universal para o GA4, e o GA4 iria receber esses dados, mas eu acredito que agora que o Google Universal Analytics de fato não existe mais, esse redirecionamento não esteja mais sendo feito, então aí a configuração teria que ser feita direto mesmo para enviar os dados, ao invés de fazer, né, esse caminho de redirecionar, já configurar direto para enviar para o GA4. E aí também, essa migração automática do Universal, ela não era assim tão interessante em alguns casos, justamente porque os eventos eles eram configurados diferente, né? Então, por exemplo, lá no Universal você tinha Category, Action e Label vinculados ali a um evento. E no GA4, não, você consegue mandar o nome de evento e os parâmetros são customizáveis, mesmo os parâmetros já nativos, né, que ele já reconhece, tem uma nomenclatura diferente, seguem um padrão diferente, então teria que, de fato, fazer uma nova configuração pensando nessa nova estrutura, né? E aí, uma vez feita essa nova configuração, né, recebendo os dados no GA4, aí o que a Nath comentou, né, que o pessoal está tendo bastante dificuldade ali, a galera que configurou os dois e está comparando os valores, é justamente isso. Às vezes, nossa, estou vendo muito menos sessão no GA4 do que eu via no GA Universal, estou vendo menos usuários,
é porque realmente essas métricas elas não são tão assim diretamente comparáveis, né? Porque, por exemplo, a quantidade de sessões. O GA Universal, por exemplo, se eu tiver com a página aberta meia-noite, eu tiver começado uma sessão, por exemplo, 11h59, der meia-noite, ele já vai iniciar uma nova sessão. Então, ele vai contabilizar ali uma sessão a mais para mim. O GA4 já não faz isso. O GA4, ele só cria uma nova sessão, de fato, por inatividade. Então, assim, tem alguns detalhes que fariam com que uma nova sessão fosse criada no Universal que não fazem com que essa sessão seja criada no GA4. Então, naturalmente, o número de sessões vai ser um pouquinho menor no GA4. Essa questão dos usuários também. Se eu entrar pelo computador, vai me contabilizar como um usuário. Se eu entrar pelo celular, me contabiliza como outro usuário. Se eu entrar pelo tablet, me contabiliza como outro usuário. Se eu acessar pelo computador, mas em outro navegador, também me contabiliza como um novo usuário. E aí, tendo essa possibilidade do User ID no GA4, ele consegue entender que essas 4 pessoas, na verdade, são uma só. Então, às vezes, você vai ver, olha só, caiu muito meu número de usuários, mas não necessariamente, você só está acompanhando melhor aquele usuário, você sabe que é o mesmo em todas as plataformas. Então, tem essa diferença também na hora de comparar as métricas que vocês têm que ter em mente. Eu acho que é isso. Eu não sei se eu divaguei demais e não respondi a pergunta. Não, foi ótimo, Manu, que esse acho que é o gancho para a gente falar mais sobre o programa, né? Exatamente olhando para todas essas dificuldades, seja aqui a própria pergunta da Juliana, que mostra para a gente que ainda existe uma falta de entendimento, né, ou de letramento desse novo GA, que a gente acabou pensando que seria super relevante ter uma oferta de um programa que abordasse essencialmente isso. E a gente sabe que no digital, trabalhar com dados é a essência para você poder crescer o seu negócio, né? Então, a gente ter uma ferramenta que traga dados mais precisos para a gente, como é a proposta do GA4, e a gente saber usar essa ferramenta no melhor da sua potencialidade, né, com as melhores práticas de implementação, isso vai fazer uma enorme diferença na maneira como os dados vão ajudar nas nossas decisões de negócio, né, a implementar a tática e a definir estratégia para o nosso negócio. Então, essa acho que é a grande relevância do programa. E aí, falando como que ele está estruturado, o que a gente oferece dentro do Trilha de Dados, né? A gente tem 3 principais categorias de eventos dentro do Trilha de Dados. Primeiro são os workshops, que aí a gente está falando de sessões expositivas com os especialistas da Manx, assim como a Manu, o Júlio, o Martim. Esses especialistas vão estar com a gente nessa sessão de 1h30 e vão fazer o passo a passo de algumas das principais implementações de ferramentas que estão diretamente relacionadas a essa boa coleta e análise de dados para o negócio dos publishers, tá? Então, ferramentas como o GA4, que é a principal, a central aqui desse programa, o Google Tag Manager, que a gente falou de dados estruturados, né? Falou como é que a gente faz esse tagueamento da melhor maneira para ter os dados mais precisos no GA depois. E o Ad Manager, que aí nem todo publisher utiliza, né? Nem todo publisher tem ads ou receita de publicidade aí como uma fonte relevante no negócio, mas para aqueles que têm, eu acho que é muito importante entender como trabalhar a integração dos dados do Ad Manager com o Analytics. Então, essas são as 3 principais ferramentas que são apresentadas ao longo do Trilha, nos workshops, que são sessões expositivas. E aí a gente quer que, obviamente, os participantes possam trazer as suas dúvidas, né? Possam esclarecer coisas que são mais do cotidiano, do dia a dia ali, que muitas vezes eles não se sentiram contemplados na explicação do workshop, né? Ou às vezes eles estão com uma dificuldade muito específica. E aí a gente tem 2 trabalhos aqui, dois tipos de eventos que tentam cobrir
essas dificuldades específicas dos participantes. Primeiro, a gente tem as sessões de dúvidas, que aí são sessões de 1 hora, em que a gente vai pegar todas as dúvidas que foram levantadas ao longo do workshop. Então, a Manu vai entrar lá no workshop e vai falar tudo que ela sabe sobre Google Tag Manager. E as pessoas que estão participando do workshop, ao vivo ou assistindo a sessão gravada, elas podem mandar, tem um espacinho lá no site de perguntas e respostas, né, de Q&A, e aí a pessoa pode inscrever a dúvida dela naquele espaço. A gente vai receber aquela dúvida e todas as dúvidas enviadas pelo Q&A vão ser resolvidas na sessão de dúvidas. Ah, Natália, mas eu tenho uma dúvida que é muito específica, que é um erro que está dando aqui só na minha plataforma, eu não estou entendendo esse erro. Se você tem uma dúvida que é muito específica, a gente ainda disponibiliza um terceiro tipo de evento, que são os plantões de dúvidas. E nesses plantões, a gente tem meia hora com os especialistas da Manx para ajudar você individualmente. Então, se você tem uma dúvida que você sente que não foi contemplada na sessão dos workshops ou na sessão de dúvidas, você pode agendar esse plantão de dúvidas, que aí vai ser um horário específico para que você possa tirar, esclarecer ali o problema que você está vendo. Então, é meio que esse funil, assim, a gente tenta resolver primeiro o principal para todo mundo, aí as dúvidas que ficarem aí no meio do caminho, a gente vai ter uma sessão para resolver essas dúvidas, e se ainda assim a sua dúvida não for contemplada, se você tiver uma dificuldade que é muito específica, aí você marca um plantão de dúvidas, tá? Esses plantões, eles ficam... Muito legal. Juliana está perguntando de novo aqui também, e eu acho que, com certeza, é importante que as pessoas que são dedicadas à área de tecnologia dentro de cada empresa, que elas participem também, né? Que elas estejam juntas com as pessoas, com os editores, com o pessoal da redação, para entenderem também como é que funciona tudo isso, não é? Márcia, foi ótima a pergunta da Juliana, porque eu ia até entrar nesse ponto. Esse programa, ele é um programa bastante técnico. E ele é um programa bem mão na massa, assim. A Manu, na primeira sessão, para quem viu ou quem vai ver, vai ficar muito claro isso, né? Ela entrou no Google Tag Manager e mostrou como implementar as tags, né? Como aplicar ali as boas práticas naquela ferramenta. Então, se você é uma pessoa que não lida com aquilo, e não vai ficar responsável por aquela implementação, você vai assistir, pode até achar legal, aprender alguns conceitos novos, mas, assim, não vai servir tanto para você, tanto para o seu negócio, né? Então, o ideal é que você engaje o seu time técnico, alguém que vá fazer essas implementações ou que está responsável por isso, a pessoa de dados da sua organização precisa estar nessas sessões. Se essa pessoa está tendo dificuldade, quem é que monta os relatórios de audiência na sua organização? Essa pessoa que monta o relatório de audiência, ela que está acompanhando os dados, né, acompanhando a forma como os dados estão sendo medidos, essa pessoa ela precisa estar nessas sessões, porque aí, se tem alguma configuração ali errada, se ela está tendo alguma dificuldade, ela vai entender como corrigir, como implementar. A Juliana levantou a mão aqui. Não, gente, obrigada. É porque, assim, né, a BR Press, que é a agência que eu coordeno, é bem pequena. Então, estou vendo vocês falarem aqui e estou pensando como que a gente vai operacionalizar isso com o nosso dev, porque é, inclusive, terceirizado. Então, desculpa, né, tá trazendo esse problema, eu não sei se tem alguém também que é, né, pequeno, né, aqui nesse grupo, mas, então, vocês que, né, principalmente a Manuela, né, Manuela, é isso? Isso mesmo. Manuela, que está na área de tecnologia, na linha de frente. Manuela, você estima toda essa implementação dessa plataforma, você estima quantas horas
de acordo com as sessões, com os workshops que já estão lá na trilha, na plataforma? Você fala de horas de implementação mesmo, né? Para a pessoa pegar e fazer. Primeiro, horas de aprendizado, né? Entendi. Você sabe mais ou menos quanto dura a trilha em horas? A trilha, ela tem 1h30 por workshop, né? Então, essa primeira parte inicial aí de configuração do GTM, do GA4, seria no total ali 3 horas de workshop em si, mais a sessão de dúvidas, né? Que seria 1 hora cada uma, então 3, 4, 5 horas, mais ou menos, para participar desses 2 workshops iniciais e os 2 de dúvidas. Sessões de dúvidas, né? E aí teria, de fato, o tempo de implementação aí, de fato, da plataforma, de vocês colocarem a mão na massa e fazerem. Aí depende do nível de familiaridade ali, né, da pessoa, do dev. Mas, assim, uma coisa que eu, inclusive, mencionei no primeiro workshop é que, às vezes, o dev, você, por exemplo, não vai mexer ali no código-fonte do site. Aí você precisa de uma pessoa, porque precisaria, né, de fato, de um dev, uma pessoa bastante especializada, bastante técnica para fazer essa parte da implementação. Mas fazendo essa implementação via Google Tag Manager, como ela é uma interface um pouco mais amigável ali, ela é um negócio mais no clique ali mesmo que vocês vão fazer a configuração, talvez não tenha tanta necessidade de uma pessoa tão técnica assim, né? Às vezes vocês mesmos conseguem ir ali implementando, ali fuçando, mas também teria que ver, né, se de fato você vai ser a pessoa responsável por isso, por exemplo. Se você for ser a pessoa responsável por isso, aí, assim, não é um bicho de 7 cabeças, garanto para vocês, é bem tranquilo de vocês pegarem ali as implementações mais simples, né, as implementações mais básicas e essenciais, e aí a única coisa que você precisaria pedir para uma pessoa desenvolvedora mesmo seria instalar o GTM no código-fonte de vocês. Aí, uma vez o GTM instalado, vocês conseguem fazer essas implementações já direto no GTM, não precisa mexer com o código da página em si. Aí é só seguir ali a receitinha de bolo, passo a passo, de ir criando as coisas no GTM, publicando para refletir no site de vocês. Então, é um pouco mais tranquilo, né, de ser feito. Mas aí... Bom, tudo isso, só para resumir, o Analytics normal vai sair do ar, vai deixar de existir. Então, a gente tem que migrar para o 4, de fato. Isso, o Universal, na verdade, ele já parou de receber dados, as propriedades já estão sendo até, não sei se todas já foram, mas elas estavam começando a ser deletadas, né? Então, a partir de um certo momento, vocês não vão mais conseguir acessar as propriedades que vocês tinham anteriormente, então aí seria só, de fato, as do GA4 mesmo. Obrigada. Ô, Juliana, eu vou passar aqui pelo overview, assim, pelo detalhamento do programa, com as sessões que a gente vai ter, aí você vai ter uma noção melhor de quanto tempo de aprendizado, né, pensando que você vai convidar o seu dev, ainda que ele seja terceirizado, acho que pode ser até uma boa oportunidade para ele, já que tem sem dúvida. Tanta demanda no mercado, não precisa, né, passar, que eu já vi lá, eu achei que vocês já tinham isso mais ou menos na cabeça, por isso que eu perguntei. Mas eu vou olhar lá de novo, eu já explorei bastante, já vi que tem bastante sessões de dúvidas, né? Exatamente, exatamente. A gente tem 5 workshops, né, e de 1h30, e a gente tem 6 sessões de dúvida disponíveis também. Não, perdão, 5 sessões de dúvidas, uma sessão de dúvida para cada workshop. E lá no site, depois eu vou passar com vocês aqui pelo site, mas a gente vai ver também que em cada sessão de workshop a gente disponibiliza alguns recursos extras, que aí é para quem está estudando, para quem está fazendo a implementação, tem esse material, essa documentação para leitura, para acompanhamento, tá? E aí, dando sequência aqui, pessoal, o overview dos módulos, né? A gente tem 3 módulos nesse programa, um que já está acontecendo agora em setembro, que é essa introdução ao Google Tag Manager e ao GA4. Em outubro, a gente vai aprofundar um pouco mais e vai falar sobre as tags essenciais e avançadas, né? Que aí a gente já está falando em como fazer essas implementações para, de fato, melhorar a precisão e desempenho dos dados, vendo aí de que maneira essas tags vão ser melhor usadas para essa coleta. E, no fim, em novembro, a gente tem
uma sessão, 2 sessões, se não me engano, específicas sobre o uso de dados. Então, como é que a gente constrói esses relatórios, né? As boas práticas de trabalhar esses relatórios para extrair insights. E aí a gente vai apresentar o Locker Studio, que é uma ferramenta de visualização de dados, para a gente conseguir visualizar da melhor maneira possível os dados do GA4, e o NCI, que é uma ferramenta, um assistente de insights acionáveis dos dados do GA4 e de outras ferramentas que a gente utiliza, tá? Search Console, Google Ad Manager, todas as ferramentas que ajudam a gente a entender melhor o nosso negócio. Aí o cronograma dos eventos. Eu falei que a gente começou o programa na semana passada, né? Na quarta-feira, dia 11, a gente teve a primeira sessão. Na sexta-feira, a gente teve uma sessão de dúvidas. E aí, ainda no módulo 1, a gente vai ter, no dia 25, uma imersão ao GA4. Já fiquem aí convidados e convidadas para estarem com a gente. Mandem muitas dúvidas. A gente quer que essa sessão de dúvidas, assim, seja realmente um mergulho nos desafios aí que vocês estão sentindo. Chamem o time técnico de vocês e a gente vai ter o plantão de dúvidas do módulo 1, que aí a gente vai mandar via e-mail para aqueles que já participaram, que passaram pelos workshops e pela sessão de dúvidas. A gente vai mandar um convite para dar a oportunidade de tirar alguma dúvida específica que tenha ficado no caminho. Aí, no módulo 2, a gente tem mais 2 sessões específicas, né? Uma para falar sobre otimização e coleta de dados com o GTM, e uma outra sessão para falar como integrar as tags de Google Ad Manager. Por fim, no módulo 3, a gente tem um workshop de análise de dados, que aí a gente vai falar de como pensar essa extração de insights por meio de boas visualizações, da boa construção de relatórios com o Locker Studio, tá? E aí, em cada um dos módulos, cada workshop tem uma sessão de dúvidas específica, e ao final de cada módulo a gente tem os plantões de dúvidas. Eu acho que aqui eu não vou nem entrar tanto no detalhe assim de cada módulo, né? Mas vocês podem ver que em cada workshop a gente tem uma série de temas que vão ser tratados. Depois eu posso disponibilizar essa apresentação para a Márcia. A Márcia manda. Aí você manda para todo mundo, Márcia. Sim, a gente coloca na newsletter, a gente coloca no site, pode deixar. Tranquilo. Ótimo, ótimo, porque aí até para vocês que, como a Juliana, né, vão convidar uma pessoa mais técnica, para essa pessoa saber o que ela vai aprender, né, ou se realmente faz sentido ela acompanhar aquela sessão, ela vai conseguir ver esse detalhamento de cada tema que vai ser abordado em cada workshop, tá? Então, aqui tem o detalhamento do workshop 1, detalhamento do workshop 2, e assim por diante. Aí vai ver aqui quais são as tags avançadas, né? Aqui está falando como utilizar o Data Layer no Google Tag Manager, como testar as mudanças, as tags avançadas que integram com o Ad Manager, né? Quais são as principais métricas de Ad Manager, como é que a gente implementa a biblioteca de Ad Tags no GTM e assim por diante. Tem vários assuntos que são bem técnicos, esse é um programa aí, repito, bem técnico, mas que é essencial para a gente trabalhar cada vez melhor os dados que são ali o core do nosso negócio. E, por fim, o workshop de análise de dados, que aí a gente vai falar do template do Locker para GA4 e de outras funcionalidades, tá? Então, aqui está esse overview aí das datas. Isso aqui tudo vocês encontram no site também, tá, pessoal? Aqui de cada um dos módulos. E aqui está o link para vocês se inscreverem. Depois a apresentação vai por todos os canais aí da NERV, a Márcia, e vocês podem pegar aqui o QR Code para acessar o site. Eu queria aproveitar que eu estou falando do site, eu vou compartilhar a minha tab aqui, que já está com o site aberto, só para apresentar para vocês. Nesse QR Code que eu deixei na tela, tá o link do site, depois eu posso colocar aqui no chat também.
E eu coloquei ele aqui do ladinho no chat. Ah, perfeito. Obrigada. A gente tem aqui, ó, uma tab de workshops, tá? E vocês vão sempre ver o workshop que é o próximo da lista, né? Então, a gente já teve um workshop na semana passada, como eu comentei, e ele vai ficar aqui embaixo. Os workshops que já passaram, vocês podem assistir sob demanda, ó, é só clicar aqui, assista sob demanda, e vocês vão poder assistir aos 90 minutos do workshop, e dentro das sessões que já aconteceram, como é o caso dessa daqui, de introdução ao Google Tag Manager, vocês vão ver os recursos, tanto os slides que foram usados na apresentação, como a documentação que serviu de base para todo o aprendizado que foi passado ali, tá? Então, essa foi a primeira sessão de Google Tag Manager. Na sessão de dúvidas, a mesma coisa. Vindo aqui para essa segunda tab, vocês vão olhar que tem a próxima sessão, que é no dia 27, mas a sessão que já aconteceu, que foi a primeira aqui, ó, já está disponível para assistir sob demanda, tá? Então, todas as dúvidas já estão aqui. Ah, Natália, eu quero ver o workshop e mandar outra dúvida. Se você tem uma dúvida do workshop que já passou e da sessão de dúvidas que já passou, aí talvez assim, a minha sugestão é que talvez você traga essa dúvida para uma próxima sessão de dúvidas, e aí o time vai ver se dá tempo de encaixar. Então, até por conta desse timing do programa, eu sugiro que vocês não deixem acumular muitas sessões de workshop e não deixe para ver muito depois, porque as sessões de dúvidas, elas acontecem 2 dias depois de cada workshop. Então, você tem ali esse prazo, né? Seja vendo ao vivo ou dentro desses 2 dias, para ver o workshop, e aí, enquanto você está acompanhando ali, se surgirem dúvidas, você pode registrar no Q&A, você pode também participar ao vivo da sessão de dúvidas e trazer a sua dúvida ao vivo também, mas esse é o momento que você vai ter, a oportunidade que você vai ter para esclarecer aquele ponto que ainda está confuso, né? Então, se você deixar para assistir daqui a 2 meses ou quando o programa já estiver no fim, infelizmente, a gente não vai ter os especialistas disponíveis para tirar as dúvidas. Então, é um programa que é em parte síncrono, em parte assíncrono, mas também tem um limite para o quão assíncrono ele é, né? Se você conseguir acompanhar ainda dentro da duração do programa, sem deixar acumular muito conteúdo de um workshop para outro, acho que você vai conseguir tirar melhor proveito do programa. E aí também, se não der, não tem problema, cada um assiste no seu ritmo e extrai aí o que for possível de valor do que está sendo oferecido, né? Então, é basicamente isso, pessoal, isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradecer novamente aqui o convite. Eu e a Manu, a gente está disponível aqui para tirar dúvidas. Agradecer a Manu também, que foi super gentil em se juntar a nós e falar um pouco mais assim, sobre esses desafios técnicos e falar um pouco também de como é que foi essa migração, né? O que mudou de um dia para outro, que eu acho que isso está no coração aí do diagnóstico que a gente fez e que nos levou a desenvolver esse novo programa. Que ótimo, muito bom mesmo. Deixa eu aproveitar então, Nath, e te passar aqui uma pergunta da Daniela Sarmento. Ela estava falando o seguinte, que eu acho que a dor que ela tem é a mesma dor que vários jornalistas têm, né? Principalmente o pessoal que veio lá do mundo analógico e que teve que mergulhar no digital aqui. Ela diz assim: boa tarde, eu sinto necessidade de reaprender a ler e traduzir os dados, onde o programa apoia nós, jornalistas, que não somos desenvolvedores. Porque para ler isso, às vezes, até mesmo para você posicionar o que você vai medir, como você vai medir, o que é uma métrica boa, o que é uma métrica que está abaixo do que é o ideal, né? A gente fica meio perdido nesse meio. Seria interessante também ter alguma coisa nesse sentido. É uma ótima pergunta da Daniela, e aí, assim, eu sou uma jornalista que se especializou em dados e depois acabei me especializando em negócio, né? Mas antes eu trabalhava dados no jornalismo numa perspectiva editorial.
de trabalhar dados como fontes jornalísticas, né? Então, a gente tem ali uma planilha gigantesca com, não sei, dados de atendimentos no SUS. Como é que a gente entende esses dados e faz perguntas relevantes para esses dados para extrair boas pautas, né? Então, esse era o tipo de trabalho que eu fazia antes com os dados. Depois eu fui descobrir que tem todo um universo para trabalhar com dados na perspectiva do negócio digital. E o negócio digital hoje, qualquer negócio, não só o nosso, né, não só da indústria jornalística, a base central para ele se desenvolver é dado, né, trabalhar com dados. Então, o que eu sinto é que, assim, para o jornalista que quer trabalhar dados numa perspectiva editorial, a gente tem alguns programas, tem até o que eu cofundei, que é a Escola de Dados, né, que passa uma série de recursos enfim, treinamentos ali para jornalistas, mas para essa frente de como é que você transforma um jornalista em alguém que entende da estratégia de negócio, o buraco é um pouco mais embaixo. E isso é algo que a gente tenta fazer em vários dos programas introdutórios que a gente tem. O próprio programa de aprimoramento digital é um programa que a gente tenta trazer diferentes temas, né, que tocam nesse assunto, que tocam em estratégia, implementação de estratégia, mas a gente não tem, assim, uma academia para transformar jornalistas em pessoas que entendem da frente de negócios. Então, o meu convite é que vocês participem dessa série de programas que a gente vai oferecendo. Tem muito recurso também para você começar a entender, aí, falando com a Daniela, né, e com outros que se sentiram contemplados pela pergunta dela. Tem uma série de recursos introdutórios no site da Google News Initiative, muitos deles já traduzidos em português, alguns ainda não, mas se inglês não é uma dificuldade para você, eu até sugiro que veja a página em inglês, porque às vezes tem mais coisa ali, mas tem uma série de vídeos que vão falar especificamente desse mergulho nesse universo de estratégia e uso de dados para o negócio, né? Seja para desenvolver audiência, seja para monetizar o seu negócio digital. Tá? E aí eu vou depois eu deixo o link aqui do site da Google News Initiative. Eu acho que alguém levantou a mão aí também. O Joaquim. Joaquim está querendo falar. Vamos lá, Joaquim. Tudo bom? Boa tarde a todos. Pelo trabalho da Edcase, eu transito aí em várias frentes do mercado, né? A NJ, a NER, a Wright e tudo mais. E a gente estava numa reunião na Secom, em Brasília, 3 semanas atrás, pela Wright, e aí veio de novo um assunto que toda hora vem à tona, que eu acho que vale a pena nunca demais perguntar de novo, né? Que é a questão da divergência de dados. Talvez a Manuela possa ter uma opinião em relação a isso. Em relação à divergência de dados nas várias fontes de métrica de audiência. Então, a gente tem um número na Comscore, tem um número na SimilarWeb, tem um número na SEMrush, tem um número no GA4. Tem algum caminho ou algum motivo, e aí eu acho que a Manuela podia falar um pouco disso, para isso acontecer e para isso ser solucionado aí, na opinião de vocês? Assim, né, quando vocês estão olhando para plataformas diferentes, né, que estão recebendo esses dados, é importante verificar 2 coisas, né? A primeira, se a coleta está enviando os mesmos dados para as 2 plataformas, porque às vezes a coleta está diferente de um para outro, né? Então também tem esse cuidado a se tomar para você ter certeza que os mesmos dados estão sendo enviados para as 2 plataformas. E a segunda coisa a ser avaliada é justamente essa forma como a plataforma em si interpreta o dado. Então, por exemplo, do GA4 para o GA Universal, que tecnicamente ali é a mesma ferramenta, né, já tem algumas diferenças. Então, tem que estar avaliando se, por exemplo, vocês estão olhando lá no SEMrush, como é que o SEMrush
interpreta aquele dado, como é que ele processa aquele dado, como é que ele traz para você aquela métrica, né? Porque as plataformas, elas não pegam só um valor ali, mandei aqui um dado de interação, vai chegar lá para mim na plataforma um dado de interação. Às vezes eles fazem ali as métricas calculadas, né? Que nem esse negócio da sessão, que às vezes o GA4, por exemplo, gera menos sessões que o Universal, tem que ver como é que é a sessão. Por exemplo, se vocês estiverem olhando, por exemplo, o Facebook Business, também vai ser um cálculo diferente. Uma outra plataforma também vai ter um cálculo diferente. Então, depende da forma como é calculado e da forma como a coleta está estruturada. Estruturando a coleta para enviar os dados iguais para as duas plataformas, aí vai de entender como cada um calcula para vocês verem se dentro do limite ali de diferença, de discrepância, por exemplo, vamos supor, o próprio GA4 e o GA Universal tinham ali um limite de 10% aceitável de discrepância, com base ali na forma como são feitos os cálculos. Aí, avaliar essa margem, tá abaixo dos 10%? Então, beleza. Mas aí, se, por exemplo, tiver 50%, aí já cabe uma investigação um pouco mais a fundo, né? Mas também não é uma coisa que a gente consegue apontar o dedo e dizer, não, o problema é esse, porque varia muito de caso a caso. Tem que avaliar muitos fatores para ver se tem alguma coisa errada ou se de fato é só... E tem a questão de páginas AMP também, Manuela, que muita gente esquece de pegar. Toda hora eu vejo, assim, toda hora. Isso dá uma divergência bem significativa e saindo, inclusive, desses 10% de margem que você colocou aí. Pois é. AMP muitas vezes tem uma representatividade que faz toda a diferença e muita gente esquece de colocar, de puxar no Locker ou no GA4 essa audiência. Pois é, tem esse detalhe também. As páginas AMP, se vocês não estiverem avaliando, né, se não estiverem coletando para GA4 e tiverem para outra plataforma, aí de fato vai dar uma discrepância bem grandinha. Isso, tá bom, obrigado. Dando meus 2 centavos aqui sobre esse assunto, acho que tem uma coisa que aí até vai mais a fundo, que é uma questão de mentalidade quando a gente está trabalhando os dados, que é muitas vezes entender que os dados não são uma construção objetiva que equivale à realidade. Na verdade, ela é uma abstração que representa a realidade, né? E para a gente representar uma realidade, a gente define, nós humanos, não é, o dado não nasce do nada, né? O dado não é dado, o dado é construído. Então, nós identificamos uma boa proxy, algo que possa ser uma boa representação daquela realidade. Então, por exemplo, se eu estou querendo entender o engajamento da minha turma no INSPE, eu posso identificar como uma boa proxy a quantidade de alunos que vão às aulas. E aí, isso é uma forma de medir isso. Então, eu posso definir, se eu tenho 50 alunos e 48 foram a minha aula, eu tenho um bom engajamento dessa turma. Mas eu também posso questionar que essa não é a melhor proxy para eu medir engajamento, e sim os alunos que participam da aula, né? Eu posso ter 48 alunos em sala e 20 estarem dormindo. Então, o meu engajamento é baixíssimo. Não basta só ir na aula, tem que participar, tem que estar ativo, né? Então, eu posso, pela minha metodologia, definir que um bom dado para representar o engajamento dos meus alunos não é o comparecimento puro e simples, e sim a participação, fazendo uma pergunta ou engajando de alguma outra forma na aula. Então, isso é uma outra metodologia de coleta de dados. E aí, cada plataforma cria a sua metodologia, entendendo as melhores proxies, ali, as melhores maneiras de representar uma determinada realidade. E o primeiro trabalho que a gente precisa fazer como uma pessoa de dados é entender as metodologias de coleta. Então, quando você está falando do GA4, quando você está falando de Comscore, qualquer outra ferramenta, como que essa ferramenta está coletando os dados e quais são as proxies, de que maneira essa ferramenta está interpretando uma determinada realidade. E aí você vai identificar as diferenças. Mas isso assim, mergulhar, assim, no rabbit hole total, né? É complexo você entender a construção de metodologia para coleta de dados. E esse é o convite que a gente faz aqui, falando especialmente de GA4, né? Para vocês no Trilha. Sei que a gente passou um pouquinho aqui do tempo,
Mas, Não, de novo, Márcia, imagina. obrigada. Imagina, tá ótimo, assim, dá vontade já da gente começar a entender tudo isso, como jornalista também, né? Aqui a gente sempre fica naquela ansiedade de conseguir acompanhar todo esse volume gigantesco de dados que está em volta o tempo inteiro, métricas, milhares de métricas, enfim. E aí a gente pede auxílio aí ao pessoal da tecnologia para colaborar. Mas ótimo, muito legal. Obrigada, Manuela. Muito obrigada, Natália. A todo mundo que está assistindo aqui, a gente vai fazer, né, como a gente sempre faz, um resumão assim da conversa, colocando os principais dados. Isso vai para o nosso site, isso vai também para a nossa newsletter. Vou colar aqui, até para aproveitar e fazer a propaganda, vou colar a nossa newsletter de hoje, para vocês aproveitarem também, darem uma olhadinha lá nessa newsletter, vocês vão descobrir como se inscrever para receber sempre nossos comunicados e tudo mais. E muito obrigada a todos vocês, meninas. Obrigada mesmo pela participação aqui. Muito bom. Tchau, pessoal. Obrigada aí pelo engajamento. Tchau, tchau. Espero ver você. Tchau, muito obrigada, gente. Boa tarde. Se inscrevam. Tchau. Tchau, tchau.